Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos recursos extraordinários lato sensu para o STF ou para o STJ. Vamos mais precisamente tratar das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, o RE, para o STF. Nós estamos vendo aqui no módulo dos processos nos tribunais os recursos. Tendo superado a teoria geral dos recursos e a análise de diversos recursos em espécie, nós chegamos nos recursos para o STF e para o STJ. Nesse tópico, nós já apresentamos diversos vídeos para os senhores com as características especiais que diferenciam a função extraordinária que os tribunais superiores desempenham em relação à função ordinária dos tribunais ordinários, os requisitos específicos de admissibilidade. Nos últimos vídeos nós terminamos o estudo da admissibilidade, dos efeitos desses recursos extraordinários. Agora chegou a hora de tratar das hipóteses de cabimento. Veremos agora o do recurso extraordinário e em mais um ou dois vídeos o do recurso especial para o STJ. Como nós havíamos já adiantado, o recurso extraordinário ele tem disciplina no artigo 102 da Constituição Federal, lá no inciso 3º do artigo 102. E esse artigo 102 da Constituição Federal disciplina a competência do STF. No inciso 1º nós temos a competência originária, no inciso 2º, que nós já estudamos aqui, nós temos a competência ordinária, de recurso ordinário, competência para o recurso ordinário, ou o ROC. E no inciso 3º nós temos a competência do STF para julgar o RE, recurso extraordinário. O inciso 3º prevê que compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, já falamos desse requisito, em única ou última instância, também já falamos desse requisito, o esgotamento das instâncias ordinárias, o pré-questionamento. Ele vai trazer as hipóteses. Quando a decisão recorrida, e aí ele traz cada uma das hipóteses, que é o que nós passaremos a ver agora. Então, a primeira das hipóteses, que é a mais comum, é quando a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal. Contrariar dispositivo da Constituição Federal pode ser a negativa de vigência, pode ser uma contrariedade explícita, afirmar algo de modo contrário àquilo que está previsto na Constituição e no entendimento do STF, ou mesmo uma negativa de vigência, uma decisão que venha a ignorar o dispositivo da Constituição que incida na hipótese. Além de termos a contrariedade ou a negativa de vigência de um dispositivo da Constituição Federal, também é um parâmetro aqui para cabimento do recurso extraordinário a contrariedade ou negativa de vigência de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e tenham sido aprovados sobre a perspectiva, respeitando o procedimento das emendas constitucionais, ou seja, votação em 3/5, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Porque os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e obedeçam o rito de aprovação das emendas constitucionais são tidos como emendas constitucionais, como nós estamos vendo aí da redação do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão, aqui que nos interessa, serão equivalentes às emendas constitucionais. E sendo equivalente à emenda constitucional, pode servir, portanto, como parâmetro para cabimento do recurso extraordinário. Não se admite, no entanto, o recurso extraordinário, já comentei isso em vídeo anterior, não se admite o recurso extraordinário quando a suposta ofensa à Constituição Federal ou a ofensa à Constituição Federal ela for meramente indireta ou reflexa. Essa ofensa indireta se dá nos casos em que a decisão impugnada
ela violou, afrontou diretamente mesmo uma norma infraconstitucional. E somente por via reflexa, por via indireta, ela atingiu a Constituição Federal, especialmente nos casos em que o próprio Constituinte reclama uma regulamentação e uma disciplina daquilo que ele, Constituinte, previu por norma infraconstitucional. Ok? Então essas são as hipóteses da alínea A do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal. A segunda hipótese de cabimento, vai ser cabível então recurso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Para que a decisão recorrida de um tribunal ordinário, TJ de um estado ou tribunal regional federal, tenha se pronunciado sobre a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, é necessário que tenha sido exercido no controle difuso de constitucionalidade. Porque, como os senhores sabem, o controle concentrado de constitucionalidade é de competência privativa do STF. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a linha A ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, de lei ou ato normativo federal. Então, quando um tribunal intermediário se pronuncia sobre a constitucionalidade de lei federal ou tratado internacional, isso se dá em sede de controle difuso de constitucionalidade. E no controle difuso de constitucionalidade incide o artigo 97 da Constituição Federal, que versa sobre a reserva de plenário. É bom que lembremos disso, né? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, que é justamente a hipótese que nós estamos vendo. Então essa é a linha B do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Vamos à terceira hipótese de cabimento, que se dá quando será cabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida vier a julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Aqui o que justifica a intervenção do STF é porque a Constituição Federal ela foi utilizada como um paradigma, como parâmetro direto da decisão do tribunal local. Percebam que nessa hipótese da linha C, a validade da lei ou do ato do governo local se dá em face de uma contestação direta em face da Constituição. Então o tribunal local terá dito que a lei ou o ato do governo local está de acordo com a Constituição Federal. Mas quem dá a última palavra sobre a Constituição Federal é o STF. A parte pode provocar, portanto, mediante recurso extraordinário, a manifestação do STF. Ok? Vejam que na linha D, a hipótese é distinta. Ela foi até incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Percebam aqui, tem que ver com atenção para entender. Será cabível recurso extraordinário para que o STF se pronuncie a respeito de decisão do tribunal local, quando a decisão do tribunal local julgar válida lei local contestada em face de lei federal? Vamos tomar como exemplo aqui, então, como tribunal local, o TJRJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Imagine que o TJRJ tenha se manifestado e tenha declarado válida uma lei do Estado do Rio de Janeiro em face de uma lei da União. Percebam, é lei contra lei. Lei do Estado versus lei federal. Por que isso vai parar no STF? Você pode pensar assim, aí o parâmetro é de legalidade, professor, e não de constitucionalidade. Sabe o que acontece? Aqui a questão vai girar em torno, necessariamente, a discussão vai ser saber se a lei local agrediu, violou ou não violou uma competência privativa da União quanto à legislação, competência legislativa privativa da União. Então, nesse caso, a Constituição não serve como parâmetro direto da decisão, mas indiretamente, implicitamente, isso tem que passar por uma análise da Constituição Federal
especialmente aquilo que consta no artigo 22, que trata da competência legislativa privativa da União. Ok? Então essas são as hipóteses, senhores, de cabimento do recurso extraordinário. As alíneas: A, contrariedade de dispositivo da Constituição Federal; B, o tribunal local declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; C, o tribunal local julga válido lei ou ato do governo local em face da Constituição; D, o tribunal local julga válida lei local contestada em face da lei federal. E aqui entra em cena a competência legislativa privativa da União. Agora deixa eu ver aqui com os senhores uma outra hipótese para a gente fechar o recurso extraordinário como um todo, o cabimento do recurso extraordinário como um todo. Eu sei que nós não vimos ainda o recurso especial, mas eu cheguei a mencionar com os senhores, e vou fazê-lo agora de novo, o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, que tem uma estrutura bastante parecida com a do 102, inciso 3º. O STJ é um filhote do STF, né? Então ele é bem espelhado o 105 em relação ao 102. E esse que está destacado para os senhores aí é a competência do STJ para julgar recurso especial. Então eu saí lá do 102, fui para o 105, ok? Aqui, ó. Estamos no 105. Compete ao STJ. 105 da Constituição Federal. Aí vem lá o inciso 3º. Julgar em recurso especial as causas decididas, pré-questionamento, em única ou última instância, esgotamento de instância, tudo aqui está igual. Agora veja, no STJ, um dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é que a decisão impugnada seja oriunda de Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça. Percebam que essa previsão que eu destaquei para os senhores aí no 105, inciso 3º, não consta do inciso 3º do 102. O que significa isso? Significa que tem algumas hipóteses em que a competência para julgamento ou o recurso extraordinário competente cabível é o recurso extraordinário ao invés do recurso especial. Posso lhes dar aqui alguns exemplos. Vou trazer, já de início, acho que vai representar bem, o enunciado de número 640 da súmula do STF. Esse enunciado 640 do STF vai prever que é cabível recurso extraordinário, que é o que nós estamos estudando, recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial, cível e criminal. Nós vamos ver isso melhor quando formos estudar o recurso especial perante o STJ, ok? Vai ter um vídeo só para tratar disso, dessa exigência de que a decisão recorrida tenha vindo de um tribunal, TJ ou TRF. Aqui no recurso extraordinário não tem essa exigência. E como não tem essa exigência, as causas decididas pelas turmas recursais nos juizados especiais, cíveis, Lei 9.099 de 95, não podem parar no STJ. Logo, elas vão para o STF. Não cabe respe em face da decisão da turma recursal dos juizados especiais estaduais. Logo, o recurso extraordinário cabível, enunciado de número 640 do STF, é o recurso extraordinário para o STF. Além desta previsão de cabimento de RE em face da decisão da turma recursal do juizado especial, nós temos também a hipótese do artigo 34 da LEF, artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80. Esse artigo 34 prevê o recurso dos embargos infringentes. São os embargos infringentes muito próprios lá da LEF. Veja o caput. Das sentenças de primeira instância proferidas em execução de valor igual ou inferior a 50 ORTN, então são causas de até 50 ORTNs. É um valor ínfimo, né? Execução fiscal de valor muito baixo. Só se admitirão embargos infringentes e embargos de declaração. Ou seja, nós vimos esse dispositivo aqui
quando fomos estudar as hipóteses de recursos cabíveis em face de sentença. Nesse caso não cabe apelação. É uma sentença proferida numa execução fiscal, não cabe apelação, cabe esse embargos infringentes. Mas por que eu estou falando desse assunto aqui numa aula de recurso extraordinário? Percebam, o juiz, vejam o parágrafo 3º, sendo interposto os embargos infringentes, o parágrafo 3º, me perdoem, destacar aqui. O parágrafo 2º trata das contrarrazões, né? Parágrafo 3º, ouvido o embargado, contrarrazões, no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que dentro de 20 dias rejeitará ou reformará a sentença. Ou seja, quem decide se rejeita ou se reforma, se rejeita o recurso ou se dá provimento reformando a sentença, é o próprio juiz. Os autos são conclusos ao juiz. Então, nos embargos infringentes do artigo 34 da LEF, é um recurso que é julgado pelo próprio órgão, pelo próprio prolator, o que é até uma exceção na questão de devolutividade, juízo aquó, juízo adquem, aqui não tem. O mesmo juiz que proferiu a decisão é o que vai julgar. E em face do julgamento do recurso de embargos infringentes do artigo 34, qual é o recurso cabível? Não cabe recurso para o STJ. Por quê? Porque o juiz não é tribunal. E o STJ julga as decisões oriundas de tribunal. Então, por conta disso, adivinha quem é que vai julgar recurso extraordinário, lato sensu? Qual recurso extraordinário será cabível em face da decisão do juiz que julga embargos infringentes nos termos do artigo 34 da LEF? O STF. É cabível recurso extraordinário em face da decisão do juiz que julga embargos infringentes oriundos do artigo 34 da LEF, ok? Bom, então com isso, meus amigos, a gente encerra o estudo das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. No próximo vídeo nós vamos começar a estudar as hipóteses de cabimento do recurso especial para o STJ, analisando o inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal, ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.